Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, quando todo mundo já achava que a corrida da inteligência artificial tinha seus campeões definidos, a XAI do Elon Musk chegou e virou o jogo. Ela lançou o Grok, uma IA que simplesmente abalou a indústria da noite para o dia. Então, bora decifrar essa história. A gente vai desvendar essa ascensão meteórica do Grok, tá? Vamos começar com a chegada surpreendente dele no topo, depois a gente mergulha no que o torna tão especial, de onde vem esse nome curioso, quanto custa, as polêmicas que já surgiram e, claro, no final, o que tudo isso pode significar para o futuro. Vamos começar pelo momento em que o Grok deu as caras. Porque assim, não foi um lançamento qualquer, sabe? Foi quase como uma tomada de poder. Imagina só a cena, dia 17 de novembro de 2025. A indústria de IA acorda e, de repente, uma surpresa. O Grok 4.1 aparece do nada em primeiro lugar num ranking super importante do setor, o Eller Leaderboard. Ninguém viu isso acontecer. Ele simplesmente surgiu no topo. E junto com essa aparição veio uma declaração bem ousada do próprio Elon Musk. Ele disse que seu novo modelo ia, e aqui eu cito, mudar o cenário competitivo. É uma promessa e tanto, né? Mas a grande questão era, será que ele tinha como provar? E aqui está a prova. O que realmente chama a atenção é a margem dessa vitória. O Grok não só ganhou, ele abriu uma liderança de 31 pontos sobre gigantes como Google, OpenAI e Anthropic. Olha, nesse mundo super competitivo da IA, 31 pontos de vantagem não é uma vitória pequena, é uma demonstração de força. Então, qual é o segredo? O que fez o Grok dar esse salto gigantesco? A resposta, pelo visto, está na forma como ele lida com dois dos maiores desafios da IA hoje. E de um jeito que os outros ainda não conseguiram. Primeiro, tem o problema das alucinações, que é basicamente quando a IA inventa fatos. Esse é um dos maiores obstáculos para a gente confiar de verdade na IA. E impede o uso dela em tarefas mais críticas, onde a precisão é tudo. A Xai decidiu encarar isso de frente. E o resultado, olha, é impressionante. A versão anterior do Grok tinha uma taxa de erro factual de uns 12%. Já o Grok 4.1 conseguiu baixar isso para só 4%. Basicamente, ele aprendeu a checar o próprio trabalho antes de dar uma resposta. Isso não é só uma melhoria, é uma mudança fundamental que o torna muito mais confiável. O segundo grande avanço é algo que muitos concorrentes deixaram de lado: a inteligência emocional. A XAI apostou que entender como algo é dito é tão importante quanto o que é dito. E essa aposta parece ter valido muito a pena, porque ele alcançou a maior pontuação já registrada em testes de QE para IA. Mas tá, por que isso importa tanto? Bom, um QI alto abre portas para um outro nível de interação. As conversas se tornam menos robóticas, mais humanas. Isso pode revolucionar tudo, desde bots de atendimento ao cliente que realmente entendem a frustração de alguém, até transformar a IA num parceiro empático para a escrita ou, quem sabe, até para dar um apoio na área da saúde mental. E para completar, o Grok tem uma arquitetura bem inteligente com dois modos. Pensa que é tipo um carro com duas marchas. O modo Tensor é a marcha da velocidade, para respostas instantâneas, perfeito para brainstorming ou para programar rapidinho. Já o modo Quasar Flux é a marcha da força, mais lenta e cuidadosa para o trabalho pesado e o pensamento profundo que o colocou lá no topo dos rankings. Agora vamos falar sobre o nome. Grok não é uma palavra que se ouve todo dia, né? A origem dela está bem fincada na ficção científica clássica. Isso diz muito sobre a ambição por trás do projeto. Pois é, a pergunta que muita gente fez quando o chatbot foi anunciado foi exatamente essa. De onde tiraram essa palavra e o que ela significa? O termo veio do escritor Robert Heinlein, num romance de ficção científica super influente de 1961. Na história, é uma palavra marciana que significa entender algo tão profundamente que quem observa se torna parte daquilo que está sendo observado. É uma compreensão total, empática. E a jornada dessa palavra é fascinante. Começou na literatura, depois foi adotada pela cultura hacker e de programação lá nos anos 80 para descrever um entendimento profundo de um sistema e agora, em 2025, dá nome a uma das IAs mais poderosas do mundo. Ok, funcionalidades legais e um nome interessante são importantes, mas vamos para os detalhes práticos. Como o Grok se sai nos testes, quanto custa e como faz para usar. Os números aqui são de cair o queixo. Em testes avançados que medem o raciocínio em nível de especialista, tipo o Humanities Last Exam, o Grok 4 praticamente dobra a pontuação dos rivais. Ele também supera a concorrência em matemática de nível olímpico e em raciocínio composto. Não é pouca coisa. O acesso a ele é dividido em alguns planos.
Dentro da plataforma X, o plano Premium Plus de $40 dá um acesso prioritário. Fora do X, tem o aplicativo Super Grok, que custa uns $30 por mês, e um plano Heavy de $300, pensado para desenvolvedores que precisam de máximo poder de computação. Para começar a usar é bem simples. É só ir no site ou baixar o aplicativo, entrar com a conta do X e escolher um plano. Por enquanto, só está disponível em alguns países, mas a ideia é que a expansão global aconteça logo. Mas a história do Grok não é só sobre sucesso e tecnologia não, hein? Essa ascensão tão rápida também trouxe junto algumas preocupações bem sérias sobre ética e segurança. E a controvérsia não demorou nada para aparecer. Em janeiro de 2026, a Indonésia se tornou a primeira nação a bloquear completamente o acesso ao Grok. O motivo oficial, segundo a ministra das Comunicações de lá, foi o risco do Grok ser usado para gerar conteúdo pornográfico, especificamente os tais deepfakes sexuais não consensuais, que o governo considera uma violação gravíssima dos direitos humanos. E a Indonésia não está sozinha nessa. Líderes no Reino Unido e na Austrália também mostraram preocupação, com o primeiro-ministro australiano chegando a chamar o uso da ferramenta para criar esse tipo de conteúdo de abominável. Isso criou um cabo de guerra. De um lado, governos exigindo mais responsabilidade, do outro, a XAI tomando medidas mais técnicas, tipo restringir a geração de imagens só para assinantes e avisar que o uso ilegal teria consequência. E é aqui que a gente fica com a grande pergunta no ar. Essa ascensão impressionante do Grok, com esse foco em precisão e inteligência emocional, é só uma vitória temporária numa corrida que muda a todo instante? Ou será que essa combinação de poder bruto com uma controvérsia tão perigosa representa uma mudança fundamental no que a gente deve esperar e também temer das nossas IAs? Só o tempo vai dizer.